Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. E hoje eu tô aqui com o Diogo e a gente vai falar um pouquinho de um filme que transformou o maior colapso da crise financeira em um espetáculo eletrizante. Hoje nós estamos aqui com dois super fãs de cinema, que é o Marco e o Jota, e eles vão comentar um pouco sobre o filme A Grande Aposta. Pode se apresentar já? Pode se apresentar? Não, eu começo, não tem nenhum problema, então. Bom, boa noite, muito prazer, meu nome é João Pedro. Assim como foi apresentado, me chamo Jota também. Aqui a posição tá boa, eu acredito. Bom, a gente veio aqui contar um pouquinho do filme, né? Antes de mais nada, queria falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 20 anos, atualmente sou também como fã de cinema, mas uma pessoa relacionada com a parte de marketing. Trabalho em uma empresa de automobilismo, mas nas horas vagas, assim, vou lá, assisto um filminho, assim, uma série, eu sou um fã de cinema, até mesmo um pouquinho de anime, se você gosta bastante também. E tô aqui agora pra bater um papo e tô do lado de uma pessoa aqui que provavelmente deve falar tão bem quanto eu a respeito desse assunto, diga-se de passagem. Por favor, pode se apresentar, Marquito. Muito prazer, eu sou o Marco, estudante aí do 5º semestre de Publicidade e Propaganda. Esse filme aqui é um filme interessante da gente trazer nesse momento, porque ele conecta bastante com uma das aulas super interessantes que a gente está tendo, que é sobre inteligência competitiva. Então, como que uma empresa ela vai reagir ao mercado. Empolgado aí para esse papo. Bom, aproveitando já que vocês estão aqui com a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam do filme, o que vocês acham do enredo, qual a mensagem que o filme traz pra gente. Então, se vocês puderem contar um pouquinho, a gente... Bom, quer começar falando um pouquinho? Como é que vai ser? Não, eu posso começar. Eu acho que é um filme muito didático. Ele explica sobre o mercado financeiro. Começa falando sobre o mercado financeiro, depois ele fala sobre a bolha imobiliária. Ele explica sobre os títulos imobiliários. Ele é bem interessante para quem pega do zero. E ele explica com exemplos, faz metáforas. É um filme com reviravoltas. É um filme com personagens muito irreverentes. É muito interessante aí para quem tá querendo entender sobre a crise financeira de 2008. Não, com certeza. Mas eu também observo que é um filme que, assim, poxa, precisa de umas 2 vezes aí pra você poder entender. Porque pra quem é de fora do assunto, e até mesmo nunca teve contato com isso, é uma oportunidade de você poder, sim, entrar no tema, entender um pouquinho mais. Mas, cara... umas 2 vezes assim pra poder engolir direito, assim, qual que é a proposta do filme, porque ele é bem cabeça, assim, mas é um filme que, com certeza, assim, é uma ótima recomendação. Total. Eu acho que, assim, o filme ele começa do zero, talvez de uma forma didática, mas antes de ver o filme, talvez seja interessante a gente entender como geram aquelas dívidas, que geram os títulos, o que são ali os títulos. Com certeza. Né? Então, hoje o mercado imobiliário, que eles explicam ali nos Estados Unidos, ele funciona por meio de créditos, né? Normal. As pessoas não têm o dinheiro inteiro para conseguir comprar o imóvel. Então a pessoa ela entra com o banco, ela pede um crédito e ela coloca o imóvel dela como garantia para conseguir esse crédito. Não, eu tô orgulhoso que você tá falando muito bonito, eu tô gostando muito. Mas pode continuar, por gentileza. E as pessoas elas colocam o imóvel delas como garantia. Né, para conseguir esse crédito. Em cima desse crédito existem juros que elas vão pagando, né? Então, em cima dessas dívidas, os bancos eles ganham dinheiro, né? Então, eles dão esse crédito para a pessoa e vão ganhando dinheiro em cima dessas dívidas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E o filme ele explica muito uma questão que é o seguinte: o banco, beleza, ele libera o crédito para você, mas ele não consegue liberar tudo de uma vez. Tem muitos incentivos ali na década em que começa toda essa questão de hipoteca e dos títulos, que é uma das coisas que gerou a crise financeira, que os bancos eles não conseguem distribuir crédito para todo mundo, né? E também com todos os incentivos que o governo americano colocou, então os bancos começam a precisar liberar crédito para muitas pessoas e tinham empresas lá que encontraram soluções para que o banco consiga trazer crédito para todo mundo de uma forma que faça sentido para ele. Né? Então o filme até coloca ali uma metáfora do cara na cozinha, do peixe, que é muito interessante, que se diz respeito ao quê? Então as empresas, o banco ele faz esse título, que o título nada mais é do que um contrato de hipoteca ali junto com a pessoa que está comprando o imóvel, e a pessoa passa a ter uma dívida com isso, o banco libera um crédito para essa pessoa. Começaram a ter empresas que compravam esses títulos
começaram a comprar muito esses títulos e depois elas começaram a revender esses títulos. Exato, exatamente. E sabe uma coisa legal que eu fiquei pensando assim quando assisti o filme? Ele, por exemplo, vamos pensar numa questão de cenário. Hoje, as pessoas que fazem parte do cenário de financeiro, de bancos, da parte do mercado imobiliário, puxa, é um conhecimento que você consegue desenrolar de letra, assim. Posso falar honestamente que eu não tenho tanto conhecimento disso, mas a percepção que eu tive é que existe uma didática muito grande onde você utiliza a sua mentalidade para poder se antecipar nas coisas. Então, o que é muito interessante que eu percebi no filme é que existe uma relação inversamente proporcional e referente à parte das ações, né, imobiliárias. E uma delas, que era a que estava em maior crescente, que era a das hipotecas, ela era inclusive a de maior confiança, as pessoas apostavam muito nesse sentido. Porém, o filme conta, né, que os personagens que fazem parte de toda a trama e do enredo, eles começam a apostar ao contrário, porque eles começam a partir dos cálculos e do que foi mostrado no filme, perceber que, puxa, não era por aí, né? E é engraçado isso, porque óbvio que a gente tá no contexto imobiliário, no contexto de ações, poxa, gente, queria ter mais dinheiro para poder mexer com isso, eu não vou negar, né? Mas, se for pensar no nosso dia a dia, hoje a gente vive muito disso. A gente vive situações onde a gente pode olhar e perceber assim, puxa, onde é que eu posso me antecipar? Acho que no contexto que nós estamos, tanto eu quanto você, quanto vocês dois, como estagiários, até mesmo na questão financeira, como também profissional, exige muito essa participação nossa de inteligência competitiva, no sentido de se antecipar quanto às coisas que vão acontecer. E o filme aborda isso de uma maneira muito inteligente, didática, e eu acho que é muito legal isso. E até mesmo para quem quiser ter interesse de poder mexer com a ação, de entender, até mesmo pela parte histórica também é super bacana. Puxa, quando eu tava na escola eu gostava muito de estudar história, então eu gostava dessa parte de crise de 2008, então assim, foi bem bacana. Mas, cara, se aprende muito, assim, e é uma lição que se traz no sentido de a gente poder colaborar no ambiente que nós estamos, entender o que está acontecendo e se antecipar. E aí, voltando à proposta do filme, basicamente, tava tendo uma crescente, que era inversamente proporcional àquela que todo mundo ia contra, na verdade, que ninguém apostava, e os personagens eles começam a perceber, por parte dos cálculos que foram sendo feitos, de tudo que foi sendo percebido, que ao longo do tempo aquilo ia quebrar e as pessoas iam começar a apostar mais. Só que o mercado ele mostrava que quando um crescia, o outro abaixava. A partir do momento que crescia os dois, mostrou que o mercado estava quebrado, a bolsa estava quebrada. E eu acho que isso daí entra muito na questão, acho que a população acredita que o mercado imobiliário é inquebrável, né? Então a Com gente certeza. imagina Eu que acho que tem muito esse não vai paradigma. falir, e isso é uma grande incompetência nossa, né? Então acho que isso linka muito com o que você falou agora. Uhum. É bem legal esse posicionamento de vocês. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso foi um pouquinho... Eles agiram de má fé, foi uma coisa que eles não estavam esperando. O que vocês acham que isso aconteceu? Por que eles agiram assim? Eu acho que tem dois Porque pontos como o Jota aí. falou rapidinho, eles foram contra o sistema. Então eles, né, se uniram para ir contra o sistema. Uhum. Então, para vocês, você acha que eles foram de má fé ou vocês acham que eles queriam tentar intervir em alguma coisa ali? Eu acho que foi uma questão de interpretação do cenário, né? Eu acho que foi mais questão disso, porque poxa, peço até licença pra poder falar, porque você ia falar, mas assim, pelo que eu percebi, antes de mais nada, a gente precisa ter um pouco de contexto, de entender, tem um pouco do cenário, do que você entende, puxa, do repertório que você traz para poder estudar, né? Uma das coisas que se procura muito hoje no mercado é a capacidade de você prever ações futuras, né? O que vão acontecer, as coisas que estão por vir, estando no presente. E é muito interessante isso porque eles fazem isso a partir do que eles já tinham de conhecimento. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando numa empresa onde a concorrência está agindo de uma tal forma, como eu posso entender se essa concorrência vai continuar dessa maneira? Qual vai ser a progressão que ela vai ter? Puxa, basta também a gente poder entender o mercado não só pelos nossos olhos, mas pelos olhos deles de uma maneira geral, de um panorama diferente. Então eu acho que os personagens eles trazem essa dinâmica, né? Eles vão estudar, eles trazem um contexto e a partir disso estudam pensando nas possibilidades de resultados que estavam por vir. E é o meu ponto de vista quanto a isso. Eu não sei se vocês concordam nesse sentido. Eu concordo e eu queria fazer outra pergunta em cima disso que você falou. Até pro Marco responder também. Vocês acham que poderia acontecer uma crise igual a de 2008 hoje em dia? Puxa, eu acho difícil delicado, né? ter Eu acho uma difícil. crise igual a de 2008, porque a crise de 2008 era muito em cima de dívida, em cima de juros,
Eu não vejo hoje no mercado algo que gire tanto nesse caminho, mas o que a gente pode ter de ensinamento daquele filme pros dias de hoje, não só se aquilo pode acontecer de novo, é sobre a mentalidade. Então, como o João Pedro falou, então eles avaliaram alguns indicadores sobre o mercado imobiliário na época, sobre os títulos ali, os CDOs, e eles viram uma mudança que acontecia, apesar de não ser grande, era uma mudança em um mercado sólido. Significativo. Então a Exato. inadimplência antes, que era de 1%, foi para 3%, foi para 4%. Então, ok, isso foi uma mudança pequena, mas o que isso indica? O que isso pode trazer no longo prazo? Então, olharam os indicadores, entraram para dentro. Acho que todo mundo tem que fazer isso. E um outro ponto que eles trazem ali é sobre operar vendido, né? Então, além dos CDOs, onde eles operaram e criaram um outro produto financeiro, os bancos criaram um outro produto financeiro para ele, que foi o CDS. Porém, hoje a gente tem vários investimentos que você já pode operar vendido e você pode fazer essa operação como uma forma de segurança para você. Então, tanto a empresa como também nós, nos nossos investimentos, do nosso dinheiro pessoal, a gente pode fazer isso. Então, a gente pode ter um investimento que a gente vai operar pensando que ele vai aumentar, mas é sempre bom ter um seguro na operação vendida. Porque se cair muito e der um problema muito grande, você tem uma garantia de que você não vai perder tudo, né? Então isso acontece muito hoje no mercado, por exemplo, de commodities. Aham. Sim. Eu acho que é isso que você falou. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais por dentro, né? Principalmente em redes sociais e investimento e essas coisas em relação a como não tomar golpe, né? Então, assim, eu acho que erros acontecem. Eu acho isso válido até para qualquer setor, no caso. Mas eu acho que é muito mais difícil acontecer hoje em dia do que antigamente. Então, como você falou, eu acho que essa questão da população hoje em dia é muito difícil de acontecer. Uhum. Eu queria abrir para vocês, a gente tem algumas perguntas que a gente recebeu assim no Twitter. Alguma delas como vocês acham que a grande aposta pode ensinar o público jovem, né? Trazendo um pouquinho pra gente sobre as finanças e os investimentos. Cara, eu acho que o interesse de você... Existe hoje a responsabilidade financeira de, puxa, ainda mais com o nosso trabalho, com o que a gente tem feito, o suor, assim, hoje nós vivemos num cotidiano onde é necessário a gente ter responsabilidade com a parte financeira, porque senão a gente vai ser uma crise de 2008, a gente quebra, né? Porque cada vez mais que passa, a gente vai ter nossas responsabilidades, a gente vai buscando nossa independência. E eu acho que o filme, ele puxa pelo lado financeiro, no sentido de entender a responsabilidade que existe por trás disso, mas eu também quero entrar num mérito de que hoje nós jovens a gente vive em uma situação onde pouco existe proatividade para se entender e se antecipar as coisas. Eu levo muito comigo uma ideia que crises mostram o caráter de cada um. Então é muito interessante a gente pensar que nesses momentos é onde é formado esse caráter, onde a gente é colocado em prova, e eu acho que a partir disso que a gente começa com essa casca que a gente cria, poder desenvolver maturidade e conhecimento para poder se antecipar a situações, e isso tanto em âmbito profissional, quanto em âmbito pessoal, quanto âmbito financeiro. Então o filme ele traz essa ideia de, puxa, como eu posso me posicionar no meu dia a dia buscando fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, mais natural? Como eu posso, agir de uma forma onde eu possa me antecipar aos eventos que possam ser umas crises que venham por vir? Então, eu acho que o filme traz essa ideia de a gente trabalhar essa maturidade e esse pensamento para a gente poder lidar com esse tipo de coisa. E eu acho isso muito bacana porque... quando a gente se coloca no lugar das pessoas que estão ali naquela loucura de, mano, vamos apostar diferente, né? Vamos fazer diferente do que o mercado tá pedindo. Tem um traço de ousadia nesse sentido, sabe? Então, particularmente, eu acho que leva a gente a pensar nesse sentido de poder se mostrar e lutar e colocar em risco, porque sem risco não tem história, entende? Então, acho que tem muito disso. Por outro lado, pessoas que estão no lado da crise, assim, que passaram por essa crise. Mais uma vez eu digo, eu acho que pode gerar a elas uma responsabilidade, um conhecimento, um sentimento de proteger, de ter de entender o quanto é importante valorizar aquilo ali que você está apostando, ter a certeza do que você está fazendo, porque às vezes uma aposta pode significar
acarretar uma destruição assim, da sua vida, entende? Então eu acho que tem isso muito aí fala isso. muito sobre tomada de decisões, Com né? certeza. Então não é sobre só acidentes que acontecem, e sim sobre decisões que a gente leva pra vida. Então, eu acho que é um pouquinho do que você falou, vai muito do nosso posicionamento em relação a isso, do nosso ponto de vista em determinadas coisas. Aham. Ainda mais os jovens hoje em dia, né? Normalmente com dinheiro, então, gasta aqui, gasta ali, aí vem um negocinho, acha que, tá tudo bem, aconteceu, mas não. Uhum. Ele tá ali porque ele decidiu tá ali. Então, acho que isso é muito importante também os jovens de hoje em dia pensarem, né? Por que eu tô aqui? Se aconteceu isso, por que aconteceu? Certo. Né? Então, acho isso daí muito importante também. Fora que eu acho também, até pra ressaltar, eu acho que também entra um pouco no âmbito de educação financeira, sabe? Sim, com Isso é uma certeza. coisa que hoje tá em ausência no nosso dia a dia, quando pensando nosso cotidiano, até mesmo dos mais novos, e tem gente hoje, até no cotidiano brasileiro, no cenário brasileiro, a gente percebe que nem todo mundo tem essa percepção. Por isso eu até coloquei aqui, aleguei que, puxa, talvez o filme seja um problema para algumas pessoas, porque nem todo mundo tem essa capacidade, ou faz parte dessa ideia, desse tema, tem isso no dia a dia, para poder entender mesmo e engolir essa ideia de, poxa, o filme tá passando isso, sabe? Sim. Então é delicado, sabe? Mas é uma coisa muito bacana que esse sentimento de, puxa, a gente precisa, sabe, aquela angústia de, puxa, as coisas não estão fluindo, tem alguma coisa Eu acho que não tá indo. que a gente O filme tinha mostra que ter isso. aula de educação financeira na escola desde pequenininho pra Concordo. gente crescer com outra Sim. mentalidade, né? Uhum. Vou fazer outra pergunta aqui pra vocês do Claro. Twitter também, que nós recebemos. Uhum. A pergunta é: qual personagem do filme mais marcou vocês? E o que vocês acharam dos personagens principais? Cara, não sei se você pode até me corrigir, inclusive, mas o Michael Burry, que é o personagem principal, Sim. ele é o mais maluquinho das Uhum. ideias, Sim. né? Ele é o que eu mais gostei, porque ele age fora da caixa. Então, ele é uma pessoa que socialmente não se dava muito bem. Sim. É notório isso, ele Sim. é pirado, só que ele era um gênio de cálculo, ele era um gênio pra poder apostar e ter estratégia pra poder sair pela tangente. Então eu, pelo menos, me identifico muito isso, sabe? Isso é uma característica que tá em falta hoje, das pessoas saírem de fora da caixa. Óbvio que com, né, moderação, né? Vamos ser conscientes quanto àquilo que a gente vai fazer, mas dependendo da situação que nós estamos, às vezes falta esse tipo de adrenalina de querer arriscar. Então, eu me identifiquei bastante com ele, gostei bastante. Acho que seria o personagem do qual eu gostei muito. E, enfim, não sei você. O que você acha, Marco? Me diga. Não, pra mim também, acho que é um personagem muito irreverente, com muita personalidade, Com certeza. com certeza. E ele passa muitos ensinamentos também. Além dessa personalidade dele toda, acho que ele é um cara que olha os números, ele não sai achando, ele olha os números pra conseguir chegar numa convicção e usa o que ele tem a favor dele, né? Então, por exemplo, ele não olhou o mercado imobiliário e estipulou. Não, olhou o mercado imobiliário, foi entendendo ali os números, puxou no detalhe. Uhum. Então ele entrou no detalhe de cada informação pra entender. Então acho que isso hoje falta um pouco as pessoas se aprofundarem nos assuntos. As pessoas olham muito por cima, tudo é muito raso, tudo é muito instantâneo. A pessoa já sai com uma ideia ali e ela nem olhou a fundo. Então quando a gente fala de uma questão financeira, de investimento, que incluem riscos, a gente não precisa necessariamente entrar no nível de aposta que ele entrou, de ter toda essa ousadia, mas talvez de pegar esse ensinamento, de ver alguma coisa e olhar no detalhe para ver se faz sentido, eu acho que é o caminho para você conseguir sair pela tangente. Então não só ele sair pela tangente, mas o filme mostra como ele faz isso, Sim. que é olhar no detalhe. Com certeza. Tem coisas no detalhe que ninguém tá olhando, as pessoas estão vendo as coisas superficiais, mas ok, olha no detalhe. Então ele entrou no detalhamento de entender, depois mostra os outros personagens também, mostrando como que é a composição do título. Então você tem ali títulos que são de qualidade ruim junto com títulos de qualidade boa. Certo. No final das contas, os títulos de qualidade boas, na verdade, eram os títulos de qualidade ruim. Então tudo isso que foi gerando todo o problema que estourou a bolha, né? Tá, eu acho que falando agora um pouquinho, né, continuando isso daí que você falou, eu acho que o filme mexe muito com a gente que tá assistindo, então eu acho muito importante a gente não só assistir, mas tentar nos incluir naquilo, né? E com isso tem mais uma pergunta, né, que eu acho que pode encaixar perfeitamente, né, no que você estava falando, que mandaram assim: a narrativa da grande aposta usa cortes rápidos, quebra de parede e explicações diretas ao público, né, então direcionadas pra gente. Como vocês acham que esse estilo impacta, né, a experiência do espectador?
A quebra eu acho que é significativa, né? Porque assim, agora num contexto de filme, né? Vamos falar agora na linguagem do cinematográfica. Essa quebra que tem pra poder falar com o público dessa maneira, ela aproxima o telespectador pro filme. E muitas vezes, os filmes que eu assisti do qual eles trouxeram essa didática, você passa a querer tomar as decisões assim como eles estão querendo. Então, tipo, existe esse negócio de participar da narrativa. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso é aquela questão de aproximar, traz envolvimento, traz interesse. E hoje, inclusive, tá em falta, assim. Eu acho que são poucos os filmes que têm esse tipo de didática, assim. Ainda mais um tema desse tão delicado, assim, que pra poder engolir. Cara, a maneira como eles conduziram o filme foi muito bacana. Apesar de ser um filme complexo, puxa, foi bem bacana, assim como eles eu levaram. acho que serve pra prender a atenção, né? Total, da nossa atenção. totalmente. Então a gente fica lá querendo saber, porque essas quebras, eu acho que faz com que a gente, né, fique mais entusiasmado com o filme e queira realmente entender o que tá acontecendo e vai acontecer nas Exato, próximas cenas. Então exato. eu acho que essa é a ideia. Tem outro ponto interessante que a gente percebe no objetivo de um filme. Então também um filme, quando ele faz, ele tem a perspectiva financeira. Se eles fazem um filme muito nichado, ainda mais com o casting daquele, eles investem muito para um público que é menor. Sim. Então quando eles fazem essa didática, deixam o filme de uma forma mais dinâmica, colocam metáforas para poder explicar o funcionamento de cada coisa, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando um filme que seria de um assunto financeiro, Sim. que não é para todo mundo. Não é todo mundo que se interessa, Diversificando principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos é mais popularizado, mas principalmente no Brasil e em outros países do mundo, um assunto financeiro que não é comum, é um tabu falar de dinheiro em muitos lugares, e eles fazem isso de uma forma... Mais acessível, né? De uma forma acessível, que todo mundo Com consiga humor, né, entender. também. Com humor, de várias É. formas. E eu tenho personagens outra reverentes. pergunta a partir disso que você falou também. Como que essa crise afetou os trabalhadores normal, as pessoas normais que não estavam na bolsa? Do que eu me recordo, assim, historicamente, tem o lance do desemprego, né? Com a crise de 2008, o desemprego ele começa a ficar ascendente, porque com o fechamento da bolsa, as pessoas pararam de trabalhar, então ficou numa situação muito caótica. E eu me recordo até que nesse contexto de 2008, foram poucos os países que conseguiram ficar numa questão boa, assim, financeiramente. Inclusive, acho que o Brasil, assim, se eu tiver errado, assim, eu acho que o Brasil tava. Se eu tiver errado, peço desculpas aí, os financeiros, tá? Mas, de qualquer forma, toda crise, assim, ela, assim como eu falei, ela forma o desenvolvimento da pessoa e também da empresa. E, então, puxa, pelo lado dos trabalhadores, eu acho que foi delicado, teve muita questão também dessa crise levar a questões de agitações sociais. Então, eu acho que por esse lado foi muito difícil, até mesmo para poder reestruturar, né? Porque teve todo um plano, e aí a gente vai pegar o lado histórico, teve que fazer um plano de neoliberal para poder levar isso realmente a acontecer novamente e revitalizar os mercados americanos e também até globais, né? Porque existe essa influência do mercado americano no mundo já muito forte. Então, a partir disso que começou realmente a ter esse desenvolvimento. Mas, pensando nisso, assim, puxa, foi desastroso para todos, né? A crescente do dólar e tudo mais, enfim, então é delicado mesmo. Sim, concordo muito com o que você falou, e eu acho que também é um outro ensinamento que deixa pra gente, que nem só às vezes a gente olhar pro mercado financeiro e para tudo que tá acontecendo para achar uma oportunidade, especificamente, como o filme fala, a grande aposta, mas também para nos proteger. Então, de repente, uma empresa é inteligente competitivamente para a empresa não só olhar para o mercado para que ela consiga alavancar em cima disso, mas também que uma empresa olhe para o mercado, olhe para os concorrentes, para tudo que está acontecendo, os fatores de risco para ela, para poder se proteger. Então, não só um movimento de ataque, entre aspas, né, de aposta, de alavancar, mas também um movimento de defesa. Para você manter o patrimônio que você tem, quais são os fatores de risco desse patrimônio? O que pode fazer ele subir, o que pode fazer ele descer? Eu acho que o filme deixa ensinamento muito forte para isso, não só para a empresa, como para a gente como pessoa também. É fazer com que a gente não acredite em tudo, né? E a gente tomar decisões certas, eu acho. Trazendo um pouquinho de tudo que a gente juntou. Bom, a gente tá chegando na reta final. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Vocês têm mais? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu não tenho.
Vocês deixaram acredito- bem eu- explicadinho, Não, bonitinho. assim, então Não aproveitando, precisa, né? não precisa mais nem assistir o filme. Não eu acho precisa que mais? aqui no podcast, Então tá de gente, boa, eu acho que então vocês já beleza. entenderam muita coisa já. Mas, então aproveitando já, muito obrigado pela oportunidade de convidar a É gente isso, aqui. obrigada a Acredito vocês. que foi muito bacana o bate-papo. Você que tá assistindo o filme e, aliás, tem um interesse, né? Porque se você está assistindo o filme, você não tá assistindo aqui. Mas assiste a gente depois, nos próximos episódios. Eu também quero deixar aqui um convite para você poder seguir a gente nas redes sociais, né? Para poder acompanhar os conteúdos. Mas, de qualquer forma, uma lição muito bacana que eu gostaria de deixar aqui é essa necessidade de a gente encarar as crises como uma forma de poder crescer e amadurecer. Então, leve em consideração isso. Acho que toda crise ela tem algo bom, então olhar com otimismo as coisas e também quando você puder apostar de uma maneira responsável, e não estou falando de tigrinho, eu estou falando de aposta financeira no sentido de decisões que podem realmente levar ao rumo da sua vida. Leve em consideração mesmo essa coisa que, puxa, sem aposta não tem história, não tem esse risco assim, ele é necessário pra gente poder criar nossas histórias e poder amadurecer. Então é isso, com consciência e acho que é isso. Marcos, tem alguma coisa pra falar? Você quer dar um Recado tchau? final, vejam um filme pra tirar ensinamentos pra vida de vocês. Muito obrigado, Marco. Uma salva de palmas pro Marco, porque esse Vai. comentário foi ótimo. Bom, A gente galera, queria agradecer vocês também, né? É, pelo gente, tempo tá. e pela disposição. Obrigado. Não sei se a Gi tem mais alguma coisa pra falar. Não, realmente. Eu aprendi muito mais com vocês também, né? Eu assisti o filme também, mas não é aquela coisa quando a gente conversa com pessoas que realmente entendem do assunto. Então, assim, abriu muito a minha cabeça em relação a muitas coisas, né? Essa troca que a gente tem de entender muito como funciona é super importante. E fica aqui pra vocês, gente, se vocês quiserem acompanhar eles nas redes sociais. E acompanha a gente também aqui no podcast. A gente espera por vocês. Vocês querem passar as redes sociais de vocês não passaram, Não, né? vamos passar então. Por gentileza, @jguzo, G-U-Z-Z-O, J-O-T-A, G-U-Z-Z-O. Sim, é difícil, porque é um nome muito complicado, mas segue a gente lá. Marco, por gentileza, passa a sua rede social. Cicerelli, CICRELLE.M05. Falou em código. Ele inventou isso agora, É, tem Falou certeza? em código. Vai estar aqui na telinha, tá Vai bom tá na pra telinha. vocês? Obrigado, É isso. gente. Muito Obrigada, obrigado, gente. gente. Ótima noite, viu?